O rei Dagmar, senhor de um grande e rico reino, orgulhava-se da beleza e da nobreza de todos seus 4 filhos. Porém, o seu 5º filho, seu verdadeiro primogênito, príncipe Henrique, não recebia a mesma consideração de seu pai. Quando o príncipe Henrique nasceu, o rei Dagmar exultou de felicidade por ter gerado um menino, primeiro filho, que seria seu herdeiro direto ao trono. No entanto, a vida não é tão simples como se imagina. O pequeno Henrique havia nascido com uma deformidade física, a qual entristecia ao seu pai. Um rei era considerado por todos como um representante de Deus na terra. Por essa razão, o rei Dagmar, ao longo dos anos, foi ocultando o seu primeiro filho dos olhares de todos, a ponto de súditos que não residiam no palácio acreditarem que o príncipe Henrique havia falecido enquanto criança. Porém, ele vivia ali, escondido dos olhares de todos. Henrique, apesar de ser rejeitado pelo pai por sua aparência não perfeita para assumir o trono, era um homem cheio de atributos que o qualificavam. Aceitava a condição de não se apresentar socialmente como filho primogênito real e se resignava em ocupar uma posição insignificante na realeza. Não tinha o que fazer. Como bom filho que era, aceitava as imposições de seu pai. Certo dia, o castelo estava se preparando para receber uma família real de um outro reino, convidada para participar dos festejos comemorativos do aniversário do rei Dagmar. Por ocasião de eventos desse tipo, o príncipe Henrique não se sentava à mesa e nem se colocava ao lado do trono real. Seu irmão mais novo que ele assumiu o lugar de príncipe herdeiro ao trono. A família real convidada já havia chegado no palácio e todos os serviçais estavam à volta com os cuidados dos festejos. Quando aconteciam eventos festivos como esse, o príncipe Henrique procurava distrações diversas para que superasse o sofrimento de ter que se distanciar, a fim de evitar olhares curiosos a respeito dele. Certo dia, ele estava sentado à sombra de uma árvore à beira de um lago próximo ao castelo, observando a beleza da paisagem, o encanto das flores e ouvindo o magnífico canto dos pássaros ao cair da tarde, quando viu um cavalo em disparada, guiado por uma mulher apavorada sobre ele. Percebeu que a situação estava fora de controle da jovem. Ela iria certamente cair do animal descontrolado. Sem pensar, jogou-se em frente ao cavalo, movimentando-se de forma que o animal entendesse que deveria parar de trotar desordenadamente. O cavalo obedeceu aos comandos de Henrique, parando calmamente perto dele. Henrique ajudou a moça que estava atônita a descer do cavalo. Ela, ainda tremendo, agradeceu-lhe a atitude de socorrê-la naquele momento tão difícil. Ele sorriu apenas e lhe disse: "Não foi nada, senhorita. Eu estava no lugar certo na hora certa. Qualquer homem que estivesse na minha condição a teria socorrido." Henrique pegou um lenço de seu bolso e forrou um tronco de árvore para que a mulher se sentasse, pois ela ainda tremia muito, assustada com o ocorrido. A moça trêmula sentou-se no tronco da árvore para poder se recompor antes de voltar para o castelo. "Obrigada por ter me salvado. Meu nome é Clara, Princesa Clara." "Qual é o seu nome?" perguntou ela. "Meu nome é Henrique." "Apenas Henrique, Princesa Clara," respondeu-lhe, escondendo seu título de nobreza. "Foi muito bom ter te encontrado, senhor Henrique. Se não fosse o senhor, nem imagino o que poderia ter acontecido. Ainda mais porque eu desobedeci às ordens do rei, meu pai. As ordens eram expressas para que eu não saísse sem minhas damas de companhia. Achei o castelo belíssimo e quis conhecer mais o lugar. Errei, eu sei,
disse Clara. Henrique a olhava em silêncio, reparando os detalhes da jovem mulher. Realmente era uma princesa. O sorriso, a delicadeza das feições, o fino traje e os belos olhos lhe caracterizavam como sendo uma pessoa da realeza, pensou ele. Acreditava que ele nunca estaria à altura de ser reconhecido como alguém da família real. Afinal, ele tinha um defeito. Clara, que continuava falando sem parar, notou que em dado momento Henrique baixou os olhos, demonstrando uma tristeza profunda. O que houve, senhor? Posso lhe ajudar? De repente o senhor ficou muito triste. O que houve? Insistiu Clara nas perguntas. Não houve nada, princesa. Está tudo bem comigo, respondeu Henrique. Clara continuou a falar. O senhor deve estar acostumado com os eventos festivos do palácio, não é mesmo, senhor Henrique? Diga-me uma coisa, o baile de hoje à noite será realmente deslumbrante? Dizem que não há baile igual a esse em nenhum outro reino. As pessoas gostam muito do baile real, princesa Clara, e a senhorita também gostará, respondeu-lhe Henrique. Clara sorriu com um olhar esperançoso em participar da festa. Eu estou sonhando com esse baile há dias. Gosto muito de dançar e espero que o senhor me convide para ser o seu par em algumas danças, senhor Henrique, disse Clara. Eu não participarei do baile, princesa Clara, disse ele. Ah, que pena! Gostaria muito de dançar com o senhor, falou Clara com um semblante de verdadeira tristeza pela notícia. Nesse momento, 2 serviçais de seu pai chegaram para levá-la de volta. Clara se despediu de Henrique, ainda triste por não poder encontrá-lo à noite no baile. Quando a princesa se retirou do local, Príncipe Henrique ficou perdido em seus pensamentos. Dançar com ele? Seria verdade o que ela havia dito? Mas como? Ele era uma figura destoante da família real. Não acreditava que seria capaz de despertar tal desejo em nenhuma mulher, muito menos em uma princesa bela como aquela. O baile aconteceu naquela noite e vários nobres da localidade participaram da festa. Henrique, escondido, observou todo o movimento comemorativo à distância. Lamentou seu destino. Lamentou a sua pouca sorte de ter nascido de forma a não ser um representante genuíno da família real. Daria tudo o que possuía para poder ter a princesa Clara em seus braços naquela noite, naquele baile. Mas, repito, a vida não é tão simples assim. Temos que aceitar os infortúnios e Henrique aceitou o seu. No dia seguinte, Henrique, consumido ainda pela tristeza de sua má sorte, novamente sentou-se à sombra da mesma árvore do dia anterior, pois aquele lugar o confortava e lhe dava forças para resistir ao seu triste destino. Depois de algum tempo sentado, viu novamente a princesa Clara em apuros sobre um cavalo. Igual ao dia anterior, Henrique se jogou na frente do animal e gesticulou para que ele parasse. O animal, igual ao do dia anterior, acalmou-se e Henrique pôde retirar Clara de sobre o cavalo. Clara escorregou-se pelos braços de Henrique até alcançar com os pés o chão. Princesa Clara, creio que a senhorita não deveria montar novamente, disse ele. Concordo com o senhor, sou péssima com esses animais, respondeu-lhe e ambos sorriram da situação. Ela continuou a falar, mas eu queria encontrá-lo novamente e senti que estaria aqui, por isso eu vim. Encontrar-me? Espantou-se ele. Sim, respondeu ela e continuou. Eu gostei muito do senhor e da sua educação, da sua beleza e... Beleza? Espantou-se Henrique, continuando a falar. Não sou bonito, princesa Clara.
Sou uma deformação, um ser sem nenhum atributo de beleza. Bem, senhor Henrique, eu não sei o que o senhor considera belo, mas para mim a sua beleza é visível aos meus olhos, disse-lhe Clara. Mas por que o senhor se considera feio? Perguntou-lhe a princesa espantada. Eu sou feio e não posso representar a família real, pois nasci com uma mão mirrada, sendo uma menor que o tamanho normal. A senhorita não a viu porque a trago sempre dentro do bolso. Falando isso, tirou a mão do bolso, mostrou-a a Clara e continuou a falar. Ao nascer, a parteira informou ao rei a minha deformidade, resultado de uma má formação no ventre de minha mãe. Por este motivo, sou afastado das funções de filho primogênito do rei, porque um soberano deve ser perfeito, concluiu Henrique. Príncipe Henrique, essa deformidade não faz feio, apenas diferente. Todos nós temos uma má formação. A sua é na mão, e isso não altera o seu belo caráter. Pior são aquelas pessoas que, muitas vezes belas, possuem uma deformação na índole. Isso sim é irreparável, disse a princesa. Os dois se sentaram à sombra da árvore e conversaram prazerosamente por várias horas. Era visível o prazer que ambos sentiam em estarem juntos naquele lugar. Quando a princesa Clara foi embora, o príncipe Henrique estava certo do sentimento que nascia entre os dois. O mesmo se deu com a princesa. Ela tinha o conhecimento de que seu sentimento pelo príncipe Henrique era profundo. Apesar de ambos não terem falado sobre esse assunto, um desejava ao outro com o mesmo ardor e intensidade. Quando a princesa Clara chegou ao palácio, o rei, seu pai, informou-lhe que havia feito um acordo com o rei Dagmar para que ela se casasse com um filho dele, como forma de estreitar relações entre os dois reinados. A oficialização do noivado seria naquela noite. A princesa Clara sempre foi considerada pelo seu pai como uma filha rebelde e nada melhor que um casamento arranjado para controlá-la. Dessa maneira, seguiria as regras mais docilmente, pensou o rei, seu pai. Lê do engano. A princesa Clara tinha um plano e o colocou em prática. Combinou tudo com suas damas de companhia, as quais gostavam muito dela e fariam tudo para vê-la feliz. Na hora da cerimônia de noivado, ela pediu para poder se dirigir ao rei Dagmar, o que lhe foi concedido. Vossa Majestade, gostaria que repetisse a proposta de casamento feita aos meus pais, reis de meu reinado e senhores de nossos destinos, falou a princesa Clara. Rei Dagmar, sem entender nada, repetiu o pedido feito. Quero que as relações de nossos reinos sejam estreitadas através do casamento da princesa com o príncipe, meu filho. Nesse momento, chegou no salão do castelo o príncipe Henrique, o qual recebeu uma carta de Clara que lhe foi entregue por uma dama de companhia, convocando-o para estar naquele momento no salão. Bem, Vossa Majestade, rogo-lhe que meu casamento seja com o príncipe Henrique, homem bonito, honrado e a quem meu coração pertence, disse Clara. O rei Dagmar ficou surpreso por uma princesa tão bela e nobre ter se enamorado de seu filho rejeitado, que não soube o que responder. Ele é o homem que eu desejo, Vossa Majestade, e é seu filho, portanto estou de acordo com a sua vontade. Casarei-me com o príncipe Henrique na data que Vossa Majestade determinar, falou a princesa Clara, curvando-se diante do rei Dagmar. Após a sua fala, correu em direção ao príncipe, beijando-o apaixonadamente diante de todos.
Os dois reis caíram em uma armadilha elaborada pela bela e inteligente princesa. Não podiam voltar atrás sobre o acordo estabelecido e o rei Dagmar não podia negar que Henrique era seu filho, assumindo diante de todos a existência dele. Meus caros, isso prova que não há problema que, com um pouco de inteligência e sabedoria, não possamos contornar. O casamento ocorreu 2 semanas após aquele dia e nunca se viu um casal tão belo e feliz como aquele. Príncipe Henrique, devido à importância que obteve com o casamento que estreitava a relação política entre 2 reinos importantes, voltou a fazer parte da linha sucessória do rei Dagmar, reconhecidamente como filho primogênito.